transacional é uma escola de terapia muito usada nos grupos de terapia, principalmente na Europa, na Rússia e no Japão. Nos Estados Unidos também, no Brasil é usada, porque ela é extremamente objetiva. Ela não tem enrolação nenhuma, é só você seguir e é impressionante como ajuda. Ela é prática, eficiente, ela é altamente diagramável, cheia de diagramas. O Eric Berne, que era um psiquiatra que criou a análise transacional, ele dizia o seguinte: se o que você fala na terapia não der para colocar em diagrama, simplesmente não fala. No Brasil ainda tem uma forte influência da psicanálise freudiana. Freud foi um gênio, mas você ainda usar os conceitos de Freud à risca hoje, então as coisas evoluíram. E o Brasil ainda está muito influenciado pela psicanálise ortodoxa, que foi bom quando surgiu, porque trouxe coisas novas, mas hoje, com o avanço científico, é totalmente defasado. A terapia cognitiva, hoje, ela faz parte de praticamente todos os protocolos de psicoterapia. A análise transacional já utilizava antes da terapia cognitiva. A análise transacional é um pouco mais antiga que a terapia cognitiva. A terapia cognitiva é recente. A análise transacional, ela surgiu em 1958. Então ela faz uma ponte entre a psicanálise e a terapia cognitiva. Mas hoje não dá para fazer psicoterapia sem terapia cognitiva. E não dá para fazer psicoterapia sem mindfulness. Ele revolucionou a terapia. Não dá para fazer terapia sem mindfulness. E é por isso que aqui no grupo nós usamos essas três correntes. A primeira coisa que a gente precisa aprender é conhecer a nossa personalidade. É conhecer a nossa mente. Eu tentar resolver meus problemas emocionais sem saber como é a estrutura da personalidade, sem saber como funciona a mente humana, eu estou sendo um charlatão. Então já dizia o grande filósofo Sócrates, o conhecimento começa por a gente conhecer a nós mesmos. Na década de 50, surgiram as primeiras experiências com cirurgia de epilepsia. E os pacientes eram operados com uma anestesia em que eles ficavam ainda conscientes. Eles não eram sedados, eles só não sentiam dor. E o neurocirurgião, que revolucionou o estudo da epilepsia, foi um neurocirurgião chamado Penfield. E ele, estimulando as áreas do cérebro, verificou uma coisa interessantíssima. Quando algumas áreas do cérebro eram estimuladas, as pessoas não só recordavam coisas antigas, mas elas reviviam essa situação como se estivesse acontecendo exatamente naquele momento. A sensação, tudo, é como se você estivesse vivendo naquele momento. Tem aquela sensação de neurologia, a gente chama do déjà vu. A pessoa está vivendo uma situação nova, aí ele fala, peraí, eu já vi isso, já cenas do passado, como se elas estivessem acontecendo no cheiro, o olfato, a memória olfativa. Então, com base nesses experimentos da década de 60, surgiram os primeiros conceitos de como é formada a personalidade humana. E o nosso sistema nervoso evoluiu de uma tal maneira, a gente chama isso em neurologia de sistema límbico. É o sistema mais emocional que surgiu primeiro. Está mais da parte do chamado tronco encefálico. A estrutura da personalidade, isso forma o que? A nossa criança interna. Tudo aquilo que a gente vivenciou nos primeiros anos de vida, principalmente nos primeiros 8 anos de vida, fazem parte da nossa mente. Está tudo gravado.
as experiências, o que você passou de positivo, de negativo, as frustrações, os traumas e as coisas boas também. Tudo isso está gravado no nosso cérebro e a gente, à medida que cresce, a gente esquece. Às vezes um determinado estímulo, ou uma situação que a gente está vivendo, ou alguma questão física estimulam essas partes do nosso sistema nervoso e a gente volta a vivenciar sentimentos, sensações que a gente experimentou às vezes na vida intrauterina. Não, você não vai lembrar disso, mas a sensação você vai lembrar. Muitas das sensações que a gente vive, que para nós são como se fossem sensações novas, não são novas coisa nenhuma, são sensações muito antigas. Sentimentos que a gente fala, puxa, por que eu estou sentindo isso agora? São sentimentos muito antigos, às vezes sentimentos de quando você tinha 2 anos de idade e você estava em casa e de repente você procurou mamãe, cadê mamãe, cadê mamãe? Você não sabia nem falar, você estava engatinhando, estava andando e sua mãe estava cozinhando, mas você não tinha muita noção de como era a casa, porque você tinha só 2 anos, e aí você viveu uma angústia profunda, porque você experimentou a sensação de abandono. Não estava acontecendo nada de especial. Sua mãe só estava fazendo o almoço e você estava no seu quartinho. Mas aquela sensação de angústia, para uma criança de 2 anos, hoje você pode ter 30, 40, 60, 80 anos de idade e sem perceber, você, por algum estímulo, vivenciar exatamente a mesma sensação de angústia e se sentiu perdido, se sentiu só. Então, isso faz parte do nosso histórico, tá? Na nossa biblioteca mental de emoções. Então, às vezes você fala, doutor, primeira vez que eu estou sentindo essa angústia. Não é a primeira vez. É a primeira vez que você se lembra. Mas você já experimentou isso dezenas de vezes, provavelmente, só que você não se lembra mais. Muitos dos sentimentos que a gente vivencia hoje são sentimentos que a gente vivenciou quando tinha 1 ano, 2 anos, 4 anos, 6 anos e ficou apagado na memória. Mas está lá no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, não desapareceu. A nossa criança interna é a parte mais energizada da nossa personalidade e a parte mais inconsciente, que a gente não tem acesso. Dá para acessar por algumas técnicas de terapia, dá para acessar, mas em geral fica esquecido. Só que é a parte que concentra mais de 50% da nossa energia mental. Olha, só para você ter ideia, não é usado mais isso em terapia, tá? Porque a gente tem outras técnicas. Mas qual foi a grande sacada do Freud e do Charcot, que foi o neurologista que precedeu Freud no estudo da hipnose. Naquela época tinha muito paciente com doenças psicossomáticas na Europa, principalmente as mulheres, porque elas eram muito reprimidas emocionalmente. Então elas sofriam muito de somatização. Muitas vezes chegava a pessoa com uma crise chamada histérica, que hoje histéricos está berrando, não é nada disso, histérica é uma somatização. Chegava, por exemplo, um quadro de cegueira histérica, paralisia histérica, pessoa paralisada. Você podia enfiar o prego, ela não mexia o braço, isso é uma somatização. Na época chamava histeria. O Charcot, depois o Freud e outros da época faziam uma hipnose nessa pessoa. O que faz a hipnose? Você libera a criança. E aí a pessoa começa a falar tudo que vem na cabeça, que estava preso lá na criança interna. Então começaram a falar sobre desejos sexuais reprimidos, que era muito comum na época. Começaram a falar sobre
situações traumáticas que tinha vivido. E a sessão de psicoterapia era a hipnose. Terminava a hipnose, sumia a cegueira, sumia a paralisia. Foi por isso que revolucionou a história da neurologia, né? Começou justamente com Freud, com Charcot, com esses caras que tiveram essa brilhante iluminação e perceber que, ao contrário do que se imaginava na época, isso não tinha nada a ver com espíritos, com demônios, era a mente. E aí foi que surgiu a técnica que o Freud usava, que era deixar os pacientes falarem o que quisessem na terapia. Porque justamente o que ele buscava? Que a pessoa verbalizasse os seus conflitos e com isso os sintomas histéricos, que hoje a gente vai falar são de somatização, desapareciam. Essa foi a revolução do século XX. Isso mostra o quão poderosa é a nossa criança interna. Ela pode colocar você em situações extremamente perigosas. Então, por isso que é importante a gente aprender a trabalhar com a nossa criança interna. É importante eu olhar para dentro, mas se eu olhar para a minha criança e não souber o que fazer com ela, eu posso piorar a minha situação. Eu olhar para a minha criança e falar, você não pode, a pior coisa, hein? Pior coisa que você pode falar para a criança interna, você não pode sentir essa ansiedade. Pronto, aí você está... Quanto mais você fala com uma pessoa que ela não pode sentir aquilo, mais ela vai sentir aquilo, é óbvio. Então, essa é a nossa criança interna. É o lado da nossa personalidade, com pensamentos, sentimentos e comportamentos revividos da infância. Ao longo do crescimento do bebê vai ouvindo regras. O que você falava? Olha, não faça isso. Cuidado, não pode fazer isso. Não enfia o dedo no nariz. Não enfia o dedo na tomada. E também, por outro lado, muito bem, que lição de casa bem feita você fez. Papai te ama muito, mamãe te ama muito. Isso tudo forma um outro lado da nossa personalidade, o nosso lado pai interno. Na verdade, não é só pai, é pai, mãe, ou qualquer figura de autoridade que a gente teve na infância. A professora, o tio da escola, o padre, o pastor, o vovô, qualquer pessoa importante da sua infância é introjetado como uma figura de autoridade, forma o seu pai interno. Então, o nosso pai interno é o nosso lado da personalidade que contém os pensamentos, sentimentos e comportamentos gravados dos nossos pais e das figuras de autoridade. O que acontece com a criança acontece com a gente. A criança não está o tempo inteiro recebendo ordens, broncas e às vezes, raramente, elogios. A mesma coisa acontece no nosso inconsciente. Existe um diálogo interno permanente, inclusive durante o sono, entre a nossa criança interna e o nosso pai interno. É constante, não para. Seu burro, como é que você foi fazer isso? Anta. Você não pensou antes de falar aquela coisa? Olha, legal, que bom que você fez aquilo. Esses elogios são nada. Nossa, que roupa ridícula. É interno. Que trabalho péssimo. Que asneira que você foi falar no trabalho. Você não tem vergonha. Olha o seu peso. Olha a sua irmã como é magra e você gorda assim. Que são as conversas que os pais têm com os filhos. E aí a gente pergunta por que a gente não vive num mundo melhor. Se
se a nossa cultura é assim. Um pai ou uma mãe falar para o filho: que presente de Deus foi você nascer na nossa família. Isso é um estimulante que vai servir para o resto da vida. Uma pessoa que ouviu isso algumas vezes na vida, não precisa nem ser todo dia não, dificilmente vai entrar em depressão, porque ela tem um recurso interior em que o pai interno valoriza a criança interna. Isso vale por 1 milhão de remédios. Quantas vezes a gente ouve isso dos nossos pais? Falando em geral, você está andando na rua e encontra um ser de 4 metros de altura, cara brava, olha para você e fala: você é um lixo, você não vale nada, você é burro. Aquela experiência ia te marcar o resto da vida. É exatamente isso que uma criança de 2, 3 anos sente quando a mãe ou o pai, por exemplo, olham para ela brava e dão uma bronca totalmente desproporcional ou bate no filho. Se bater, então, pior ainda. Isso marca a pessoa o resto da vida. Grande parte da nossa terapia, baseada na análise transacional, vai consistir em olhar para dentro, mas focando no diálogo interno entre o nosso pai interno e a nossa criança. Quando você conseguir olhar o diálogo interno entre o seu pai interno, que é a gravação dos seus pais e autoridades falaram, e a sua criança interna, você vai descobrir muita coisa. E trabalhando com esse diálogo interno, não só você pode entender o que acontece com você hoje, porque você sente o que sente, pensa o que pensa, age da forma como você faz, como você pode reestruturar o seu diálogo interno. Você pode criar hoje, você pode criar milhares de novas redes neurais no seu cérebro. E é exatamente isso que a terapia faz. Ela remolda o funcionamento do cérebro. E você pode desativar redes neurais que estavam fazendo mal e criar novas redes neurais que podem te fazer se sentir muito bem. Então é a mesma coisa que você vai fazer com a sua criança interna. E ela, ao invés de ser uma criança amedrontada, ansiosa, frustrada, deprimida, melancólica, limitada, reprimida, ela vai ser o que? Uma criança interna entusiasmada, alegre, jovial, energizada. E tudo isso está ao alcance da gente. É só a gente querer.